Ok. Então, beleza. Eu vou me apresentar daí, depois você se apresenta. Opa, oi, pessoal, bem-vindos ao Sem Fitas Podcast. Meu nome é Lourenço Franzato. Estamos aqui com o Oscar Nestares, eu esqueci. Desculpa, não, desculpa, tá? É que é um pouquinho complicado o espanhol. Não sei muito bem espanhol. Cara, então, cara, se apresenta pro pessoal, fala quem que você é e o que que tu faz. Tá bom. Bom, prazer estar aqui com vocês. Eu sou escritor, pesquisador e tradutor, e tudo isso eu faço em torno da literatura de horror, de terror, enfim. A gente dá nomes diferentes, mas para as histórias assustadoras, né? Eu escrevo ficção de horror, eu tenho livros publicados de contos, um romance, uma novela, tudo dentro do universo do horror. Fiz uma pesquisa formal, ou seja, mestrado, depois doutorado, e acabei de concluir um pós-doutorado, tendo sempre como objeto, né, como foco, a literatura de terror. E trabalho também com tradução, né? Tenho feito vários trabalhos de tradução, às vezes de romances góticos, às vezes de romances de horror especificamente, outras vezes de romances policiais, enfim. Tenho tido a oportunidade de trabalhar com o que a gente chama de literatura de gênero, né? Mas é isso, assim, a minha formação é publicitário, que é a minha graduação, né? Trabalhei durante muito tempo como redator publicitário em agência de propaganda, mas já faz uns 10 anos, pouco mais de 10 anos, que eu abandonei a publicidade para me dedicar à vida literária, à pesquisa acadêmica e tudo mais. Então, e eu também escrevo, eu tenho uma coluna na revista Galileu, em que eu falo de cinema, de terror, literatura de terror, enfim, falo de linguagens diferentes do arrepio. Então, mais ou menos isso, né, de forma abrangente. Foi muita coisa, mano. Cara, e falando nisso, mano, como que você falou, né, que você tem uma coluna sobre história de terror, né, filme de terror e coisa assim. Como que você vê o terror hoje em dia? Porque muita gente sempre fala, pô, o terror não me assustou, mano. Esse filme de terror aí é ruim, porque ele não me deu susto. Então, como que você enxerga o filme de terror? Você acha que ele tem que assustar assim? Qual que é o objetivo de um filme de terror, primeiramente? Bom, eu acho que, assim, a gente não tem um objetivo só para um filme de terror. Vamos falar da grande linguagem de terror, né? Falar de cinema, você fez a pergunta sobre cinema, sobre filmes de terror, mas falar um pouquinho da literatura também. Eu acho que, assim, se é que a gente pode definir um entre vários objetivos diferentes, mas um objetivo mais profundo de uma história de terror é se conectar não com a superfície. Eu acho que um susto, um jump scare, né, quando você está assistindo ali, sei lá, Pânico, alguma coisa assim da franquia, tal, e aí você tem o som sobe e aí aparece o assassino lá, esqueci o nome dele, enfim, aparece na janela, alguma coisa assim. Isso a gente está na superfície, né? Você vai lidar com os sentidos ali. Você vai ter uma reação emocional, física, teu coração vai acelerar porque, enfim, o som aumentou, você teve uma edição ali de modo né, a te surpreender, enfim. Só que eu acho que o sentido do horror e do terror é se conectar com algo mais profundo, não com essa superfície do jumpscare, mas com algo muito mais profundo, com os nossos traumas, com os nossos medos. Eu estou falando nossos como indivíduos e nossos como sociedade, né? Medos subjetivos, medos individuais e medos coletivos. De certa forma, e aí metaforizar isso, criar analogias para isso, por meio de imagens, por meio de, enfim, uma série de recursos que o terror tem, para tocar a gente nesse âmago, né? Naquilo que a gente tem de mais profundo, que a gente recusa aceitar, de alguns medos, alguns traumas, algumas emoções recalcadas, enfim. Então, eu acho que a função do terror hoje, de certa forma, é sublimar, disfarçar por meio da ficção, por meio de recursos da ficção, uh, esse nosso diálogo com essa parte muito interior nossa, muito profunda nossa, que de outras formas a gente não quer ver.
a gente recusa lidar com isso no dia a dia, tal, mas quando a gente vê uma obra bem construída, que trabalha com isso, a gente está em contato com isso. E estar em contato com isso pode ser muito bom, sabe? Você pode enfrentar alguns medos, alguns traumas ali, de uma maneira que você não tinha esperado antes. Então, tem um caráter terapêutico nas obras de horror que eu sempre apreciei, eu sempre adorei, sabe? Que eu busco também trabalhar quando eu escrevo, quando eu crio. Né? Eu busco quando eu consumo, quando eu vejo um filme, quando eu leio um livro, mas eu busco colocar isso também nas histórias que eu escrevo. Então, eu acho que tem essa função de chegar lá no fundo, às vezes, onde outras histórias de outros gêneros não conseguem chegar. E, cara, e como, por exemplo, no cinema é muito mais fácil tu mostrar pra galera quando é pra assustar, alguma coisa assim, né? Como que você Uhum. bota terror nas suas histórias? Como que você bota esse elemento? Cara, eu sou escritor, né? Eu tentei botar elemento de terror na minha história, cara, é muito complicado. Mas você fica, cara, eu não sei, tipo, por exemplo, se eu quero botar alguma coisa assustadora, cara, eu posso não me assustar com aquilo, entende? Então, como que a galera vai se assustar também? Sabe? Como que você faz? Então, eu acho que assim, não é exatamente você colocar alguma coisa assustadora ali, né? Eu acho que a construção de uma história literária de terror, ela é muito, assim, ela não é fortuita. Você está escrevendo uma história, de repente, deixa eu colocar um elemento aqui. Tem muitas coisas que dependem. A construção. ah, ah, Oi? Não, eu falei que tem toda a construção, todo o ambiente. É toda uma construção de uma atmosfera, uma construção de uma ambiência, uma construção de personagem. Por exemplo, eu sou ministro oficinas de escrita criativa e tal, e eu insisto muito nessas oficinas de escrita de horror, na importância de se construir um baita de um personagem, quer dizer, se construir um personagem denso, um personagem que não seja unidimensional ou bidimensional, que ele tenha várias facetas ali, que seja alguém a quem o leitor, a leitora, vá se conectar. Quer dizer, um personagem de verdade, vamos dizer assim. Né? Ele não seja binário, só bonzinho, só malvado, enfim, tem ambivalências. E construir esse personagem é fundamental, porque é por meio dele, a gente vai grudar nele, a gente como leitor vai grudar nele durante a história. E esse personagem vai sofrer com os elementos de horror que você vai colocar, as ameaças, as perturbações, seja o monstro, seja uma criatura, outra criatura sobrenatural, seja uma loucura da cabeça dele. Então, eu acho assim, que é uma elaboração desde o momento zero, assim, sabe? Quando você senta para escrever, você fala, cara, vou escrever uma história de horror. Então, tudo, antes de você começar a escrever, de certa forma, tudo já tem que estar um pouco pensado. Você vai escrever na primeira pessoa, na terceira pessoa, você vai escrever no passado, no presente, onde que vai se passar, como é que vai ser essa atmosfera vai ser trabalhada, a atmosfera é super importante. E aí, diferentemente do cinema, que você tem música, você tem as imagens, você tem a edição, você tem tudo pronto. Na literatura, você tem que apostar muito mais na atmosfera e aí, nas imagens que você vai conceber, nas imagens que vão chegar na tua mente, você vai levar para a página. E essas imagens eu acho que precisam ser assustadoras, sabe? Eu acho que a gente precisa se apavorar com aquilo que vem na nossa cabeça, para depois tentar apavorar as pessoas. Mas eu não estou falando de susto, né? Eu estou falando de incômodo, de perturbação, de uma sensação de que algo está muito errado. É uma dinâmica de sentimentos muitas vezes diferentes, diferente das do cinema. Então, assim, antes de você colocar a primeira palavra no papel, você já tem que ter pensado uma série de coisas para elaborar uma boa narrativa de horror, ter feito uma série de decisões para que aquilo, claro, e aí você não vai ser uma certeza de que você vai assustar, né? Não vai ser uma certeza de que a pessoa que vai ler aquilo vai se sentir perturbada. Mas tudo bem, é subjetivo. Agora, se você se sentiu perturbado por aquilo, por aquela construção, se teu leitor beta, se você tiver, né, se teu editor, se pessoas da tua confiança sentiram essa perturbação, é sinal de que alguma coisa está muito certa. Então, é um caminho muito diferente do cinema. A literatura é um processo muito solitário, mas que você precisa compartilhar ali com pessoas da sua confiança e que tem que ser pensado antes mesmo de você começar a escrever, sabe?
Cara, você tem algum processo para entrar nesse mundo de angústia para você poder escrever? Porque é um processo que precisa ser sentido, né, mano? É uma coisa bem complicada. Sim, sim. Porra, é uma boa pergunta, assim. Claro que às vezes a gente está naturalmente dentro desse transe, né? Vamos chamar de um transe, assim, de chamar de uma espécie enfim, de estado de delírio consciente, de devaneio consciente. Às vezes a gente entra nisso, naturalmente, a vida coloca a gente nisso, você fala, porra, hoje eu vou escrever, sabe? Ah, tô escrevendo um conto, hoje eu vou escrever, dá vontade de escrever muito dele. Muitas vezes não, né? A gente não tem essa sorte. Mas muitas vezes eu preciso escrever, porque eu tenho contos encomendados, eu tenho, enfim, narrativas mais longas, né? Eu acabei de escrever, acabei não, já faz um tempo que eu escrevi um romance novo, que está em avaliação em editoras e tal, mas eu me programei. Eu acho que isso é super importante. Eu me programei para terminá-lo em 6 meses. Então, eu tinha uma meta semanal de escrita, de palavras ali. Eu tinha que escrever pelo menos umas 3.000 palavras por semana, que é pouco, né? Então, assim, às vezes eu não estava nesse transe, eu não estava nessa sintonia do horror. Mas eu escrevia, o que eu fazia nessas horas? Eu descrevia, sabe? Eu ficava ali colocando detalhes na história, enriquecendo a história com descrições de espaços, descrições de personagens, cenas não muito importantes, para depois, quando eu voltasse ao transe, eu editasse aquilo ou deixasse aquilo, se eu gostasse, né? E seguisse para escrever as cenas de horror. Então, e assim, muitas vezes eu uso a música também, né? Isso é uma coisa que acho que bastante gente, não sei se usa esse recurso, mas eu particularmente adoro ouvir Dark Ambient, né? Que é um... Eu amo, cara, maravilhoso. Ambiente gótico. Exato. Você tem, enfim, uma série de artistas que o pessoal fala, trilha sonora sem filme. Trilha Sim. sonora de filmes de terror sem filme ou de game. Eu discordo um pouquinho disso. Eu acho que tem artistas que criam paisagens sonoras, assim, com os trabalhos deles, você consegue fechar os olhos e imaginar uns lugares sinistríssimos, assim, absurdos. Então, eu às vezes uso esse tipo de som, né, esse tipo de música, para me colocar nesse transe. Às vezes não, às vezes eu entro nele naturalmente, mas, cara, não é simples. O problema é que a gente, às vezes, muitas vezes a gente precisa escrever todo dia. E aí, quando não tá, quando não vai, quando a gente não tá na sintonia, escreve outras coisas, descreve um lugar, descreve como é que é a cozinha do teu personagem, sabe? Vai enriquecendo aquilo. É mais ou menos o que eu faço, assim. Cara, às vezes você não quer escrever, você fica escrevendo um monstrinho, né? Às vezes você só fica lá. Exato, É divertido, né, mano? É da hora. A maioria, exato, nada, a maioria ninguém nem usa direito. Você só vai lá pra. É divertido, é legal. E também exato. floresce a criatividade. E, mano, eu vi, né, os seus livros lá, né? Eu tava vendo na Amazon. Cara, tu vende pra caralho, mano. Tu vende muito os seus livros. É muito bom. A galera ama. Qual é a estratégia? Assim, obviamente, marketing, né? Mas você tem uma estratégia para poder vender tanto quando você vende? É que assim, eu acho que tem os meus livros de ficção, eles são relativamente bem vendidos, eu digo, né, as minhas histórias autorais, né? Uhum. Tem uma ali, eles circulam relativamente bem, eu acho que estou longe de vender muito bem nesse caso. Mas eu acho que é fruto de uma base que eu fui construindo muito devagarinho, venho construindo ainda ao longo desses anos, né? A minha estreia na ficção aconteceu em 2017, então já faz 2016, desculpa, vai fazer 8 anos, né, esse ano. E desde então eu venho por meio das redes, principalmente por meio da Galileu, né, das colunas mensais da Galileu, eu venho juntando ali, formando uma comunidade de leitores que a cada vez que sai alguma coisa, eles, né, não é muita gente, mas é um pessoal que compra, que é fiel, que gosta do trabalho. Então, eu acho que isso ajuda muito, assim. E tem alguns casos de alguns livros de aí que eu escrevo muito para texto. Né? Para texto, para quem não sabe, é prefácio, apresentação, a introdução, notas, enfim, são textos que amparam a leitura do texto principal, né? Então, tem lá um livro na Amazon que é o Terríveis Mestres, né? Eu escrevi o livreto do livro, que é um box da Novo Século, com 3 livros. Um do Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, um do Lovecraft
e um do Poe, todos os contos deles, né? É o box Terríveis Mestres, são grandes mestres do horror. Eu escrevi o livretinho que vai nesse box, assim, que tem uma descrição biográfica, tem uma análise dos contos, enfim. Cara, esse é um absurdo. Esse livro entrou na lista de best-seller da Veja, né? Porque é um trabalho muito bem feito pela editora, eu acho. O livreto ficou legal e ele tem um preço ótimo, assim, né? E é uma ótima forma de você se introduzir na literatura de horror por meio desses caras. Então, cara, é um livro que é muito vendido. E aí tem outros também de que eu participei que acabam sendo muito vendidos, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, é uma mistura de formar uma comunidade com editoras que trabalham muito bem essa difusão, grandes editoras, né, marketing e tudo mais, e também acho que obras de interesse popular, né, o horror, cara, literatura, cinema de horror, sempre está no gosto popular, todo mundo gosta, todo mundo não, tem muita gente que não gosta, mas você vai ver, porra, as séries mais assistidas, as maiores bilheterias, sempre tem um filme de terror, sempre tem uma série mais assistida no Netflix, na best-seller, sempre tem um livro ou outro que flerta com o terror, então eu acho que é uma mistura desses elementos, assim. Não, mano, a crítica não gosta tanto, né? A crítica especializada como Oscar, parada assim, não curte tanto. A galera é muito preconceituosa com filme de Pois terror. é, pois é. A gente, aqui no Brasil, isso você tem toda a razão, falando especificamente da literatura, é uma batalha que a gente trava, aí falando como pesquisador mesmo, né? A gente tem esse livro aqui, que é Tênebra, né? Ah, eu adoro essa capa. É a capa do Eduardo Belga, cara, ele é foda. Um artista lá de Brasília. Tênebra é narrativas de horror, narrativas brasileiras de horror de 1839 a 1899. É um livro que eu organizei ao lado do Júlio França, que é o maior especialista do gótico aqui no Brasil, né? Mas entende muito do gótico de fora e tal. A gente se juntou para juntar contos do gótico, horror, grotesco, tal, do século XIX. São 27 contos e publicamos pela editora Fósforo, né, que é uma editora de expressão. E justamente para mostrar para boa parte da nossa crítica especializada, literária, que nós temos uma tradição do arrepio. Né? Nós temos aqui no Brasil uma tradição de contos, de textos mesmo, arrepiantes. Porque sempre a gente ouviu que não, que o Brasil não tem, que isso aí é mais do século XX, é mais de países anglófonos, né, de países estrangeiros. O Brasil nunca entrou muito nessa seara. Na verdade, a gente não conhece, né, não chega para nós nas escolas, pouca coisa e tal. A gente passa ao largo disso, mas tem coisa para cacete. As nossas pesquisas, a do Júlio, a minha, em conjunto com ele e tal, no doutorado, mostram isso. Né? Então a gente tenta provar para essa crítica especializada que não gosta muito de horror que nós temos essa tradição e por que é tão interessante, por que o horror está tão forte hoje, né? Principalmente na literatura. Mas é um trabalho de formiguinha, porque toda hora a gente tem que convencer alguém, toda hora. E assim, esse livro já saiu na Veja, na Folha, no Estadão, já saiu tudo que é revista e jornal enorme, sabe? Então, todo mundo, nossa, existe, claro que existe. Faltava só juntar e publicar. Ah, isso é um problema de qualquer livro, assim, aqui no Brasil, né? De qualquer gênero. A galera sempre subestima muito qualquer coisa que é criada no Brasil. Qualquer coisa que é Sim, criada, se subestima muito. Isso é horrível. Isso é horrível em sim, todas. Até filme brasileiro, que é muito bom, ainda é subestimado, sabe? A galera. sim, sim. E, cara, e me fala uma coisa, assim, de livro que você já fez, teve algum trecho, assim, de livro onde você fala, cara, se fosse hoje em dia, eu não escreveria isso. Eu acho que não seria bom. Eu acho que ele não deveria. Tipo, sei lá, no começo sempre tem alguma coisa assim onde a gente fala, nossa, mano, mas que merda foi essa? Tem demais, demais, assim, tem super. Às vezes eu leio alguns contos, eu escrevo muitos contos, né? O horror, eu acho que o formato do conto para o horror funciona muito bem. Né? Você tem uma série ali quer dizer, uma história curta em que no final você precisa dar aquele golpe, aquela porrada, deixar aquela coisa reverberando na cabeça do leitor. Então, o formato do conto serve muito bem aos propósitos do horror, de perturbar, de incomodar, de inquietar e tudo mais. E claro, tem vezes em que algumas cenas que te ocorrem parecem incríveis e você vai ler depois de um tempo,
você fala, puta, isso aqui hoje não funcionaria, ou isso aqui não tá legal. Tem algumas, sim, alguns. Teve, por exemplo, tem uma cena, o meu romance Billy Negra, né, que acabou de sair, acabou não, saiu no ano passado, uma segunda edição dele, por uma outra editora, tinha saído em 2017 pela Piro, uma editora que não existe mais, e no ano passado saiu uma nova edição pela editora AVEC, uma editora do Sul que faz um trabalho maravilhoso com a literatura fantástica, de horror, de fantasia e ficção científica brasileira. E aí eu revisei o texto, né? Eu mexi no texto, revisitei esse texto que eu escrevi em 2016 e tem uma cena ali, uma cena num posto de gasolina, que sempre foi uma cena que o pessoal comenta como uma cena pesada, sabe? Uma cena em que um dos amigos, na verdade, o companheiro de viagem do protagonista, Billy Negra trata de uma epidemia de depressão, né? Assim, é como se a depressão, a perturbação psicológica, no geral, fosse causada por uma substância chamada Billy Negra, que existe de fato, e as pessoas se contaminam olhando umas para as outras. Quando as escleras, né, o branco dos olhos delas está escurecido, sinal de que elas estão tomadas por essa bile negra, elas estão preenchidas por essa bile negra, elas estão perturbadas, estão enlouquecidas, enfim. E aí é uma epidemia de depressão e o protagonista está fugindo disso. De São Paulo, ele está indo rumo ao sul do Brasil, indo para a casa da família dele do sul do Brasil, ele quer fugir dessa loucura toda, ele está com um amigo dele. Né? E durante uma parada no posto de gasolina, eles vão parar para abastecer, acontece alguma coisa ali com o amigo dele some, ele encontra depois o amigo dele, e essa cena, eu não tirei ela, eu não atenuei ela, mas eu reescrevi de várias formas, assim, com termos que eu tinha utilizado. Eu não vou dar detalhes, porque eu acho que, enfim, fica aqui para quem estiver curioso ou curiosa, dá uma lida. Mas é uma cena que, do jeito que estava escrita, era uma cena de mau gosto. Agora, enfim, se transformou numa cena de mau gosto. Né, uma cena meio gratuita. Agora eu coloquei uma progressão ali para chegar até ela, que é uma coisa para deixar a coisa mais encadeada dentro da história. Ah, mano, cara, é normal isso acontecer. Por exemplo, hoje mesmo eu tinha uma cena que eu escrevi, sei lá, 2 anos atrás, sabe? Daí eu fui pra essa cena, cara, eu tive que apagar quase tudo. Porque não fazia o menor sentido. Na minha cabeça estava Sim. incrível quando eu escrevi. Mas depois não fez sentido nenhum. Eu falei, nossa, mano, mas que merda que eu escrevi. Daí é triste, porque é uma cena boa. Não fazer o quê? É o jogo. Tem que ser assim mesmo. Exato. E tem cenas que você descarta mesmo, você fala, não, isso aqui, poxa vida, achei que funcionasse, mas hoje não está funcionando, vou descartar. Mas tem cenas em que você olha, como o caso dessa. Eu falei, não quero tirar essa cena. Ela é importante, até importante, ela é fundamental para o que acontece depois dela, para o andamento da história. Mas eu quis quase que reescrever ela inteira, entendeu? Reapresentar essa cena. Cara, tem algum livro que você não relançou, que você gostaria de relançar? Nossa, é que assim, eu tenho poucos livros, né? Eu tenho muitos contos espalhados por aí, mas livros mesmo eu tenho 4 Ah, tá. publicados. Conta também, pode ser conta também. Livro de não ficção, cara, de paratextos, tradução, essa coisa, são muitos, 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 mas eu vou focar nos de ficção. São 4, então, e todos lançados a partir de 2016, né? O único teria sido Billy Negra, que eu achei que na época não foi tão bem trabalhado pela editora, tinha alguns problemas ali, então quando a VEC me falou de republicá-lo, eu falei, pô, legal, desde que eu possa mexer no livro, né? Desde que eu possa enfim, reescrever cenas e tudo mais. E admito isso, falo, cara, deu uma mexida no livro mesmo. Agora, outros, eu acho que não, assim, tem esses contos, e na verdade, quase todos os contos que não estavam no Horror Adentro, que é a minha primeira coletânea, de 2016, né, que inaugura minha carreira na ficção, por assim dizer, eu publiquei em 2022 no Breu Povoado, que é uma outra coletânea publicada também pela editora VEC. Então, assim, quase todos os contos eles estão por aí
até que recentemente, sabe? Não sei se eu tem as inéditas, tem as obras inéditas aí que eu estou esperando publicação, né? Tem algumas coisas que eu escrevi que estão em avaliação, mas do que saiu, acho que, fora a Billy Negra, que acabou de ser republicado, acho que o resto eu estou tranquilo, assim. Cara, a gente sabe, né, que teve a pandemia. O YouTube não permite que eu fale pandemia, amanhã eu não ligo. Então, daí, Ah, daí é o é? Não seguinte, sabia. é sério, eles não permitem. Cara, tem muita coisa. O YouTube não Que permite nem que bizarro. você fale mulher, tá ligado? Eles não permitem. É, Nossa. porque o YouTube é o seguinte, em vez dele criar modos de você acabar prevenindo algo de acontecer, ele vai lá e ele corta a palavra. Entende? Por exemplo, se Entendi, tem ele já corta na raiz ali. muita gente xingando mulher, em vez de prevenir que isso não aconteça, os caras vão lá e cortam a mulher. Então você não pode mais falar, que arrombados, né? Mas fazer o quê, né? E, cara, a gente sabe que teve a pandemia. Você acredita que a pandemia ela mais ferrou a sua cabeça ou mais ajudou você a evoluir a sua escrita? Segunda opção, com certeza. Saiu durante a pandemia um estudo que eu achei interessantíssimo, até repercuti lá na Galileu. Coloquei lá na revista, né, escrevi a respeito. Um estudo dizendo que durante a pandemia, fãs de horror, cinema, literatura, quem gosta de história assustadora, quem gosta de ficção perturbadora, estava lidando melhor com a pandemia, né, com as restrições da pandemia. Os fãs estavam, não é que eles estavam super tranquilos, né? Estava todo mundo, acho que, né, a gente percebe agora com a distância do tempo e tal, a gente percebe que estava todo mundo meio maluco ali. Mas quem está acostumado a ver, ler essas histórias, quando chegou a ameaça real, já estava, de certa forma, preparado ali para os sentimentos que vinham, sabe? E eu me enquadro nesse que, assim, quando você está sempre lendo uma história na qual o pior está prestes a acontecer, e acaba acontecendo, quando esse pior acontece na vida real, você, de certa forma, está meio que preparado para ele, entende? Só é menor. Sim. Oi? Eu falei que o choque é menor daí, porque você meio. Exato, exato. Você não fica, né? Você não é aquela pessoa otimista e tal. Quer dizer, eu me considero uma pessoa otimista, mas eu lido muito bem com os meus sentimentos negativos, com medo, terror, com repulsa e tudo mais. Assim, eu conheço eles, eu conheço as origens deles. Então, durante a pandemia eu percebi isso, e durante a pandemia também acho que eu escrevia, ou no comecinho dela, eu escrevi o meu livro atual de que eu mais gosto, que é o Claro Escuro. É uma novela que saiu pela Draco, na editora Draco, pela coleção Dragão Negro, e eu escrevi ali numa tirada, tem 30 mil palavras, tal, mais curtinha, mas eu escrevi numa tirada só, sabe, acho que assim, como parou tudo, eu consegui sentar, escrever pra caramba, e saiu um livro do qual eu gosto muito, assim, uma história da qual eu gosto muito. Ela felizmente foi reconhecida pelo prêmio da Odisseia de Literatura Fantástica, que é um prêmio lá do Sul, né? Um prêmio bacana que a gente tem de dar destaque para obras brasileiras do Fantástico e tal, como a melhor narrativa longa de horror. Então, assim, me enche de orgulho essa história, e eu considero que a pandemia fez bem a minha escrita, fez bem o meu processo de criação, porque eu escrevi muito durante a pandemia também, escrevi muito conto. Então, eu acho que eu estou mais desse lado de que viu uma evolução e não de que perturbou, que fudeu com a minha cabeça, sabe? Mano, parabéns, cara. Parabéns mesmo. Aliás, eu vi que você é um cara que se recebe vários prêmios. Porra, mano. Deve Ah, ser. não. Mano, pô, você é um cara que recebe prêmios, então parabéns pelos prêmios. Obrigado, Alex. Obrigado. Pô, mano, eu acho que isso é o sonho de todo escritor, né, mano? O cara ser reconhecido. Ainda mais num país que ninguém é reconhecido Pois direito. é, pois é. Não, e é Pô, legal que a gente tem aqui agora, mais recentemente, a gente tem no Brasil mecanismos de reconhecimento, mecanismos por meio de premiação literária, né? Porque antes você tem os grandes prêmios, você tem Jabuti, prêmio Oceanos, prêmio Camões, né? Da literatura portuguesa, no geral, aí Brasil, Portugal, países da África e tudo mais, mas que, assim, sempre passaram totalmente à margem do horror, né? Do horror, do fantástico, tal, sempre premiaram obras de outros cunhos. Mais recentemente, a gente teve o romance de entretenimento do Jabuti, né, que é um termo, uma categoria questionável por esse nome, mas que geralmente premia obras de horror, como o livro
Rafael Montes, que não é exatamente de horror, lá Mulher no Escuro, mas o Corpos Secos, que é uma história de zumbis e tal. E aí você tem obras, premiações um pouco menores, mas que também são uma vitrine legal do que está se fazendo de bacana, como o prêmio da Odisseia de Literatura Fantástica, como o prêmio da ABERT, né, da Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror, né, que vem se tornando aí uma vitrine legal, enfim. Mesmo que não os livros não sejam muito lidos, esses prêmios são alavancas para alguns livros, para outras editoras maiores conhecerem, então é legal isso acontecer. Cara, a maioria, assim, das premiações que tem de livro você ganha uma recompensa real ou você ganha só um troféu mesmo? Como é que é? Desculpa, acho que cortou parte da sua A pergunta. maioria das premiações que tem de livros e coisas assim, você ganha realmente uma recompensa real, tipo, sei lá, dinheiro, coisa Cara, assim, ou só um troféu? você ganha o Jabuti, você ganha, no Jabuti você ganha. Tá me faltando. Jabuti também, a inscrição de cada obra do Jabuti é quase mais de R$ 400 hoje, né? Então é obrigatório que eles te paguem os vencedores. A Odisseia não, o prêmio Odisseia você ganha um troféu e o reconhecimento dos pares. O prêmio da Best você ganha um valor irrisório, acho que deve ser R$ 200 ou R$ 300, uma coisa, enfim. E ganha um troféu também. Mas sim, as grandes premiações pagam bem. O prêmio Sesc de Literatura paga R$ 200 mil. Então você tem grandes formas aí, reconhecimento financeiro também pesado em vários casos. Esses menores de nicho ainda não. Tomara que um dia consigam, né? Sim, mas a gente sabe que é um pouquinho difícil. Enquanto ninguém investir, cara, os caras têm que investir em arte, pelo amor de Deus. Cara, a gente aqui tá quase chegando a 9 horas, né? Então eu tenho duas perguntas para fazer para você. Uma é como que você decide as capas que tu vai fazer? Por exemplo, eu vou escrever meu primeiro livro para uma editora, né? Eu tô escrevendo. E daí, Legal. eu queria saber como que você faz para chamar a atenção da galera com as capas, porque, pô, tem muita capa lá, né? Tem muita capa que o pessoal vai ver e tem que estar ali direcionada à sua. Então, como que você faz para ganhar essa competição? Nossa, bom, no meu caso não é tanto comigo, né? Porque Esqueci disso. são as editoras. Claro, já trabalhei junto com a editora. No caso de da primeira edição de Billy Negra, eu estive ali junto com o editor, ele deu opção, eu gosto da edição e tal, da capa. Estive ali com ele, ele era um amigo meu, a gente escolheu juntos e tal, mas no geral, das últimas vezes eu não tinha, só me mostravam as capas, né? Infelizmente, assim, eu trabalhei com editoras que eu considero bem-sucedidas em termos de arte, né? A Draco, por exemplo, eu gosto muito da capa do Claro Escuro, embora ele seja uniformizado, são 6 livros, é uma coleção, né? Capa dura, tal, e todos têm a mesma diagramação, mas eu gosto muito da linguagem do Claro Escuro e da coleção Dragão Negro. E Horror Adentro, por exemplo, Horror Adentro. O Breu Povoado foi uma capa do Marcel Bartolo, mas a editora que veio falar para mim, a VEC, falou: pô, eu quero colocar o Marcel Bartolo, que é um ilustrador, um cartunista, quadrinista que eu admiro pra caramba. E quando eles me falaram, eu falei: porra, ótimo, perfeito, que bom, né? E ele escolheu uma cena maravilhosa do conto Breu Povoado para ilustrar. Então eu gosto demais, assim, acho que ficou muito bacana. E Billy Negra também foi uma escolha muito feliz da editora, que é o Bruno Romão, é um ilustrador e foi o diagramador, foi o diagramador do livro, né, o capista. Então, assim, eu dei sorte. Acho que eu dei sorte nesses trabalhos, mas eu não tenho muita interferência, né? A editora só chega e me mostra, às vezes, umas opções. Ó, tem essa, e aí eu escolho junto com o editor, mas geralmente eu não posso participar muito desse processo, porque acontece com as editoras. É tipo aquilo de se tudo estiver ruim, você tem que escolher a menos pior disso. É tipo isso daí. Assim, isso quando a editora te dá essa possibilidade, né? Porque eu já participei de antologias com contos e tal, e que só chegava a capa. E é umas capas muito feias. Eu tenho livros, eu tenho contos em livros que, assim, cara, tenho vergonha de mostrar o livro, sabe? Mas
Mas tá lá, eu tenho orgulho do meu trabalho. Então, Pelo menos você tem orgulho do que você fez, né? A capa do é que eu só... fiz. A capa, eu não tenho... Porque, claro, você tem os autores independentes e tal que fazem de tudo. Aí eles podem determinar, e aí eu acho que o fundamental é contratar um capista experimentado, experiente, né, com critério, alguém que saiba ali. A gente tem alguns nomes maravilhosos, freelancers aí, né, para trabalhar com os autores independentes. É que no meu caso, as editoras já chegam com as capas, então eu só falo, beleza, ou se não tá beleza, eu só tenho que aceitar, né? Não tem muito o que fazer, né? Cara, Não e tem o que fazer. a pergunta que eu vou te fazer, a pergunta que eu faço para todo mundo é: se Deus ele viesse agora e te levasse para o céu, não estou dizendo que você morreu, é aberta a interpretação, e ele fala, ó, se você, se eu fosse te perguntar agora, o que você pensa da sua vida, a sua perspectiva, desde o microsegundo que você esteve na barriga da sua mãe, até esse exato micromilésimo onde você está aqui falando comigo, qual seria a sua visão? Sua visão Minha da sua visão vida. de tudo, da minha vida É, inteira, a do sua, momento que eu fui gerado até agora. de tudo. Exatamente. Caramba, que eu... Rapaz, eu acho que eu... Você perguntou o que eu sentiria a respeito dessa jornada, qual que é a minha visão sobre isso, é isso? A sua perspectiva. Por exemplo, se você Perspectiva. estivesse numa nuvem e Deus te mostrasse toda a sua vida, Tá, entendi. Eu acho que eu sentiria orgulho, sabia? Porque eu tive que tomar algumas decisões difíceis na minha vida. Algumas foram tomadas por mim, mas eu sempre amei escrever, sempre amei criar. Por isso eu fui trabalhar com publicidade, né, em criação publicitária e tal, fui trabalhar em empresa. Mas o meu lance era criar as minhas histórias, criar, enfim, o meu próprio universo ficcional. Mas é aquilo, né? A vida retém muito a gente. A vida, de várias formas, a vida nos prende ou nos mantém ali num trilhozinho. E é difícil, às vezes, você descarrilar, né? Você sair daquilo ou pegar um desvio para outros rumos. E aí, pelas decisões que eu tive que tomar e também por coisas que aconteceram, demissões que eu tive e tal, eu ter seguido o curso da literatura me enche de orgulho, sabe? Eu penso, pô, eu acho que se eu com 20 e poucos anos, não imaginaria que eu estaria aqui hoje conversando com você sobre literatura, trabalhando, né, no dia a dia com literatura, com tradução, com pesquisa, com cursos e tudo mais. Então, assim, esse desvio para a literatura que aconteceu, mas que eu sempre quis e nunca soube como, me enche de orgulho, assim, e me deixa animado para seguir até, você me perguntou até hoje, né? Mas para seguir até a hora em que eu deixar de existir mesmo, que eu for para o céu, para o inferno, sei lá para onde, me deixa animado, me deixa energizado para seguir trabalhando, sabe? Porque eu acho que é uma coisa de você seguir o teu sonho contando com circunstâncias interiores minhas, mas também com circunstâncias de fora, que eu acho que se fossem só minhas, eu não sei se rolaria, mas com essa conjuntura de tudo, estar onde eu estou me enche de orgulho. Acho que é um pouco por aí. mano, então tá ótimo. Tá ótimo, cara. É que, assim, não tem muito o que eu falar sobre a visão da vida das outras pessoas, porque, pô, é essa visão, né? Visão É, individual. Então, é claro. isso. Muito obrigado por ter participado. Obviamente, no futuro eu vou querer te convidar para a gente fazer uma live daí, porque, obviamente, tem coisas que a gente não falou que a gente gostaria de ter conversado. Claro, claro. É um cara incrível, eu adorei falar com você, você é Pô, maravilhoso. que Ah, bom. Também adorei a conversa, Lorenzo. Obrigado pelo convite. Estou à disposição, quando você eu que quiser. agradeço. Então tá, mano. O seu podcast vai ser postado amanhã, às 8 horas. E é isso, né? Legal. Tudo. Tenha uma boa noite e até logo.